És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu dia. Te desejo uma ótima quarta-feira, que Deus possa ministrar no seu coração um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, é importante que você possa compreender e absorver tudo que nós falamos aqui. Bom, antes de começarmos, eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Toda quarta-feira, e aí eu quero que você fique atento, toda quarta-feira, às 18 horas, o nosso link está disponível, né? O nosso vídeo está disponível no YouTube. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal do YouTube. E aí, se inscreva aqui, ó. Aqui. Comunidade do Amor SC. Então, se inscreva no YouTube, no Instagram, no Facebook da igreja. Eu tenho certeza que você será abençoado. Bom, toda segunda-feira nós temos uma devocional com a pastora Bruna. Então, toda segunda-feira nós temos a nossa devocional com a pastora Bruna. Tem sido bênção, tem sido bênção. Ela traz um resumo, uma devocional da palavra de domingo. Então, é importante que você possa assistir para que você possa absorver ainda mais a palavra que foi ministrada no domingo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de Josué. Ou, perdão, nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Josué nós falamos semana passada, me perdoe. Josué nós falamos semana passada. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Juízes. Sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes é o segundo livro do bloco de livros históricos, né, da Bíblia. Então é o segundo livro onde vai vai começar a narrar a história de Israel. Bom, quando você começa a ler o livro de Juízes, Canaã já está conquistada, a terra já está conquistada. E aí agora, no livro de Juízes, o livro e o nome é bem peculiar, porque foi o período exatamente dos juízes sobre o povo de Israel. Bom, ele fala, juízes, se refere a líderes ou governantes que Deus levantou para liderar Israel durante um período. Então, num período, Deus então levantou juízes, levantou governantes para liderar o povo. Né? E aí depois a gente vai ver que isso mudou. Bom, o autor. Não existe uma autoria declarada do livro de Juízes. E aí alguns estudiosos, alguns historiadores, tradicionalmente atribuem a leitura, a escrita do livro de Juízes a Samuel. Bom, qual é o contexto do livro? Eu já vou colocar aqui para que você possa ter aquele resumo que nós sempre temos, né? Aquele resumozinho que nós sempre temos. Bom, o contexto do livro, ele vai abranger um período muito, mas muito tumultuado da história de Israel. Muito tumultuado mesmo, muito tumultuado da história de Israel. Após a conquista da Terra Prometida, descreve um padrão repetitivo em que o povo se afasta de Deus, adota a idolatria e sofre opressão. Isso foi um ciclo no povo. Durante a maior parte do livro, Israel não possui um governo central forte. Então vocês vão ver que no livro de Juízes não é um governo central que possa fortalecer. A liderança dos juízes a liderança dos juízes é localizada e temporária, o que contribui para a instabilidade do povo e da liderança. Os principais personagens, e aí a gente está vendo aqui, ó, Otiniel, que foi o primeiro juiz do livro, Eude, que libertou Israel dos Moabitas, Débora, a única mulher que liderou Israel em uma batalha bem-sucedida, Gideão, que liderou Israel na luta contra os medianitas,
Jefté liderou contra os amonitas. Sansão, conhecido por sua força contra os filisteus. E Samuel, que foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Bom, o ponto principal fazia opressão e libertação de Israel, evidenciando a necessidade de uma liderança divina e da obediência ao pacto com Deus para a estabilidade e prosperidade do povo. Bom, então, esse é o panorama, um resumo, né, da introdução do livro. Bom, e aí, antes de nós iniciarmos para o próximo, para falar sobre os blocos, né, eu quero deixar aqui, eu falei semana passada, que além da Bíblia, é importante que a gente tenha alguns livros para que a gente possa fazer pesquisa. Eu quero hoje deixar 3 livros aqui para que vocês possam ver. Bom, o livro que eu estou lendo, né, atualmente, que ele fala... Opa, deixa eu só ver aqui. Aqui, achei a posição certinha. 29 minutos para entender a Bíblia, tá? Ele vai dar um resumo de cada livro e, ao final, você vai ter um resumozinho de 1 minuto para que você possa entender. É muito interessante, muito interessante. Ele vai falar sobre os autores, é uma linguagem muito simples, acessível, é muito interessante esse livro. Esse aqui foi um livro que eu li na faculdade para ler a Bíblia. É interessante esse livro. É filho de um professor nosso que me deu aula, Introdução a Boas Práticas Hermenêuticas. Ele vai te dar uma leitura, vai fazer com que você tenha uma leitura mais leve da Bíblia, porque às vezes tem alguns nomes, alguns personagens, alguns nomes, algumas palavras são bem rebuscadas, são bem complicadas de ler. Então o livro ele vai te ajudar a ler com mais facilidade a Bíblia. Bom, e aí eu tenho aqui o meu último livro que eu quero mostrar para vocês hoje, Quero Entender a Bíblia. É um manual, e esse aqui é especificamente para adolescentes, mas serve também para adultos. Ele é um manual de como você entender a Bíblia. Então ele vai ler, ele vai ter livro após livro, né? E aí vai ter um resumo, autor, título, localização, vai ter um esboço, vai ter os principais personagens, vai ser qual é a localização desse livro, vai falar sobre os principais eventos, enfim, onde tudo aconteceu. É bem interessante esse livro aqui. Bom, então são 3 livros que eu trouxe hoje para que você possa compreender um pouco mais. Bom, então, o livro de Juízes está dividido, nós dividimos eles, né? Dividimos ele para que você possa entender melhor, em 6 blocos, tá? Em 6 blocos. Ele está dividido em 6 blocos. O primeiro bloco está aqui, ó. O primeiro bloco está aqui. É a luta de Israel e os cananeus. Bom, e aí, ele já no capítulo 1 e 2, vai falar sobre essa luta que Israel teve. E aí, porque a conquista de Canaã foi incompleta. Então, havia uma necessidade ainda de se lutar. Havia uma necessidade agora de lutar contra os cananeus restantes, os que ficaram, que resistiram ainda à ocupação de Israel a Canaã. E aí, o capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim já. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Porque Josué morreu. E aí, diferente do que aconteceu com Moisés, Josué não teve um sucessor, não houve uma sucessão. E aí é interessante porque quando Moisés morre, Moisés fica preocupado com quem vai assumir a liderança do povo. Josué, não é que ele não se preocupou, mas não teve tempo hábil para essa questão. E aí o versículo 2 do capítulo 1 diz assim, o Senhor respondeu,
Judá será o primeiro, e eu entregarei a terra em suas mãos. E aí a pergunta dos israelitas foi o seguinte: qual das tribos agora vai lá, vai avançar, vai lutar primeiro? E aí fala: Judá. Versículo 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio. E lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território, e os homens de Simeão foram com eles. Bom, então aí já começa uma guerra, já é a luta dos israelenses contra os cananeus. Então esse é o bloco 1, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2. O bloco 2, o segundo bloco, ele só compreende o capítulo de número 2. Ele só tem o capítulo de número 2. E aí, ele vai falar um pouco ainda sobre a morte de Josué. Eu sei que a gente lá em Josué já falou sobre isso, mas aí agora há uma escrita falando novamente sobre a morte de Josué. Olha o que diz no capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal, Boaquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. E eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Aí já começa um impasse. A ordem de Deus era destruir tudo. A ordem que o Senhor tinha dado era que destruísse tudo. Mas o povo, aí começa o grande problema do sobe e desce, né? Do povo busca o Senhor, erra, e aí Deus vai lá e perdoa, e dá, na verdade, primeiro nas mãos dos inimigos, e depois Deus vai lá e ajuda o povo. Esse alto e baixo. O povo viveu nesse alto e baixo durante muito tempo. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 2. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar aos israelitas, o povo chorou em alta voz. Então, ou seja, aí começa uma situação bem complicada, porque começa a desobediência do povo. Olha o que diz o versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. E o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua terra, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, surgiu uma nova geração. Aí começa o problema. Porque agora surge uma nova geração. Essa geração agora não conhecia Deus. Eles não tinham passado tudo que as outras duas gerações tinham passado. Agora começa um povo, começa uma geração que não conhece os feitos de Deus. Por isso que eles começam nesses altos e baixos. Por isso que há essa inconstância do povo de Israel. O terceiro bloco, ele vai falar sobre o capítulo de número 3. E vai falar sobre a libertação através de Otiniel, Eude e Zangar. E aí o capítulo 3, ele vai se ater a essa libertação. Porque Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Então agora ele liberta o povo desse primeiro cativeiro que o povo tem. Então o capítulo 3 vai falar sobre isso. Então esse é o terceiro bloco. O quarto bloco é a libertação através de Débora e de Gideão. E aí eu quero que você se atenha a esse bloco. Então eu vou colocar aqui que você se preste bem atenção no capítulo 4 a 8.
Então, do capítulo 4 ao capítulo 8, é importante que você tenha muita atenção nesse capítulo. E aí vai falar sobre a libertação do povo através de Débora e Gideão. Débora foi a primeira juíza de Israel, foi a mulher, a única mulher que teve êxito em uma empreitada, em uma luta com o povo de Israel. Olha o que diz a palavra no capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram com o Senhor reprovar. Está vendo como é que o povo... Hoje, Deus ele tem um amor muito grande. Até hoje isso acontece, né? Até hoje essas coisas acontecem de a gente caminhar com Deus, daqui a pouco a gente escorrega, erra num monte de coisa, e aí faz um monte de besteira, e aí a vida segue. E aí Deus vai lá e nos perdoa. A gente vive nesse altos e baixos também com Deus. Olha o que diz a palavra logo no capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que habitava em Arosete-Aigon. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então, ou seja, agora é a Débora que lidera Israel. Mas o povo, de novo, está errando. De novo, o povo entra numa situação complicada. Porque agora eles precisam vencer um exército. Eles precisam agora buscar um recomeço. Um recomeço. E aí houve também a libertação através de Gideão. E aí, a história, e aí a palavra vai dizer que Gideão ele vai malhar o trigo no lagar. Mas o lagar não era o lugar de malhar trigo. O lagar não era o lugar de malhar trigo. Então, o que acontece? Ele fez isso correndo dos medianitas, buscando não que os medianitas não os vissem. Então, agora, ele fez uma estratégia para quê? Para que pudesse vencer essa luta. E aí Gideão vence. Aí o capítulo 7 vai falar sobre a vitória de Gideão sobre os medianitas. E aí agora nós estamos no quinto bloco. O quinto bloco ele vai do capítulo 9 ao capítulo 11. E vai falar do rei Abimeleque a Jefté. Então ele vai o quinto bloco ele vai do capítulo 11, do capítulo 9 ao capítulo 11, tá? Ao capítulo 11. O 11 ele vai falar assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mulher era uma prostituta, seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que já estavam grandes, que expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. E aí Jefté, então, consegue libertar mais uma vez o povo. Jefté, então, ele sai vencedor do rei de Amon. Olha o que diz lá no capítulo de número 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor, ele fez um voto ao Senhor, né? Ele fez um voto ao Senhor e ele acabou vencendo. Ele venceu a guerra. Mas Jefté fez um voto muito ruim, muito errado. E aí eu quero que você leia o capítulo de número 11, porque por mais que Jefté foi vencedor, ele fez um voto errado. E aí eu abro um parênteses aqui para que a gente possa ter cuidado com os votos
que nós fazemos ao Senhor. Bom, e aí então agora a gente vai para o último bloco, né, para o sexto bloco, que vai do capítulo 12 ao capítulo de número 21, que aí vai falar sobre Sansão e os demais juízes, vai falar sobre o casamento de Sansão, e aí Sansão acaba sendo derrotado, porque ele se encontra, ele tem um ponto fraco, que se cortar o cabelo dele perde as forças, e aí fala isso para Dalila. Dalila era uma mulher do povo do povo que ele estava lutando. Então ele acaba entregando para o inimigo aquilo que era a fraqueza dele. Então a gente precisa cuidar com isso. E aí o livro de Juízes vai terminar no capítulo 21, né? Vai terminar no capítulo 21 falando sobre as mulheres para os benjamitas, porque aí agora vai se buscar mulheres para se casar, para que os homens da tribo pudessem casar. E aí termina o capítulo 21, termina no versículo 25, dizendo aqui, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí é esse grande problema. Foi esse grande o problema do povo, que eles faziam o que eles achavam que era certo. Eles faziam o que dava na telha. E aí o povo acaba indo ladeira abaixo por conta disso. Bom, esse foi o livro de Juízes, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Sobre o livro de Ruth, eu quero deixar aqui, antes de terminar rapidamente, o nosso panorama, aquele quadrozinho que a gente sempre coloca aqui para vocês, falando sobre os 6 blocos, e aí capítulo a capítulo desse livro de Juízes. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, que Deus abençoe você. Pai, nós oramos por cada um que está assistindo esse vídeo, que Deus possa abençoar a vida dos teus filhos, derrame da tua graça, do teu poder. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem te espero aqui para que a gente possa estudar um pouco mais a palavra de Deus. Um forte abraço. Até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.